Fala galera, hoje é dia de falar sobre filmes de terror desconhecidos, perdidos, raros, todos absurdos para você conhecer e fazer altas maratonas. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Robe. A Montanha do Medo, Blood Tracks, em seu título original, um filme gravado na Suécia, dos anos 80, idioma em inglês. É a história dessa banda de rock and roll que vai gravar um clipe musical exatamente nessas montanhas. Eles gostaram da cabana, de uma fábrica abandonada. O primeiro problema é que acontece uma avalanche. Eles ficam presos nessa cabana e na fábrica. Só que quando tudo parecia estar resolvido, vamos ficar aqui quietinhos, daqui a pouco alguém vai socorrer a gente de alguma forma, só que existem canibais que vivem nessa fábrica há décadas. Eles estão sedentos por conteúdo humano. É aí a batalha pela sobrevivência. É uma versão de Pânico na Floresta, no gelo dos anos 80. Se você gostou daquela franquia, você vai adorar A Montanha do Medo. Ele começa bem lento, mas não é aquela lentidão que não é justificada, porque nós vamos ter o estudo dos personagens, o estudo daquele pessoal do mal, aqueles seres deformados que estão dentro daquela fábrica, para depois dos 30 minutos, tiro, porrada e bomba, o filme pega fogo. Não tem snowboarders dessa vez, mas tem frio, tem neve, tem até avalanche, impossível deixar passar, super obscuro dentro dos anos 80, e ele pertence também àquele subgênero filmes de terror com bandas de rock and roll, que foi bem problemático na questão de qualidade. Poucos filmes atingiam algum patamar digno de nota. Esse é uma boa exceção, A Montanha do Medo. Assistam! Círculo Vicioso. Esse filme é de 2020, só que ele acontece nos anos 80. Eu vou falar pra vocês, eu fazia tempo que eu não dava tanta risada dentro de um filme, que é uma mistura de terror com comédia. A história desse jovem desajustado, ele trabalha para uma revista de terror da época, ele está escrevendo seus artigos, ele tem uma fixação na sua colega de quarto, né, que é uma amiga, mas ele tem uma paixão por ela, e ele resolve stalkear o novo namorado dessa jovem. Ele chega até esse barzinho no meio do nada, bebe todas, fica preso num lugar e, sem querer, ele descobre uma reunião, um grupo de autoajuda para serial killers. Ele inicialmente fala que é uma versão de outro serial killer, então ele se junta ao grupo para depois lutar por sua sobrevivência. Acontece em uma única noite, verdadeiramente frenético, depois do início, em que nós vamos ter toda essa introdução. Então, se você gosta dos anos 80, trilha sonora fabulosa, o personagem central, o filme não funcionaria se o camarada não fosse extremamente engraçado. Ele é muito engraçado, ele parece qualquer pessoa, qualquer ser que é amigo da gente, que a gente conhece em um bar aleatório. Esse é o cara, e é ele que vai nos conduzindo através de cada cena, desde a introdução dos serial killers até a pancadaria rolando solta. Inicia do bar, depois tem delegacia, sempre com bastante conteúdo gráfico. Se atentem a isso, mas é um conteúdo gráfico, você está se divertindo tanto que você nem liga, você passa em branco em meio àquele monte de cena horripilante. Então, uma verdadeira pérola dos últimos anos. Pode assistir, esse eu garanto, você vai adorar cada segundo, principalmente se você adora filmes que fazem essa revisão dos anos 80, sempre pra cima, né? Muito exagerada. É o caso de Círculo Vicioso, que é mais ou menos a mesma pegada de Stranger Things, naquelas temporadas boas, né? A primeira e a segunda temporada. Hey, I didn't even gag. Fair Game, obra absolutamente desconhecida dos anos 80 da Austrália. Você vai encontrá-lo pelo título de Fair Game, e a outra opção eu deixei aqui embaixo, não tem título em português. Você não encontra nada sobre esse filme. Eu pesquisei aqui na plataforma atrás de trailer, não tem. Eu tive até que pegar as imagens do meu banco pessoal. Os jovens estudantes, elas saem às escuras, né, enganando seus pais para essa casa à beira-mar, e lá elas encontram exatamente esse grupo de psicopatas, cujo objetivo é simplesmente obter prazer fazendo mal a elas. E tem uma terceira pessoa, uma terceira personagem, que é mais velha, que está nessa casa de campo, e ela também vai se unir, sofrendo nas mãos desses criminosos. Só que as interações entre as três são poucas, né? É mais a dupla, e essa personagem solitária. Não recomendo, extremamente perturbadora. Ele pertence ao Exploitation, anos 80,
Então, se você gosta desse estilo de filme, talvez seja interessante assistir, mas caso contrário, pode deixar passar em branco, possui cenas... O clima geral, ele possui algumas cenas super para baixo, fortes na pegada psicológica. O final de uma das personagens é horroroso, mas é um filme que está sempre com essa energia muito ruim, você se sente mal assistindo a obra. Então por isso tem uma cena também envolvendo um animal que também não é o meu estilo de filme. Mas a Austrália, ele tem essa pegada, porque até os anos 95, 90, 95, você fazia de tudo por lá. Filme dos mais aterrorizantes e não tinha nenhum tipo de censura. A partir de 95, você olhou torto, seu filme era censurado, muitas obras de outros países são censuradas, muitos conteúdos japoneses são censurados dentro da Austrália. Então eles cresceram, né, evoluíram nessa questão. É uma censura, você fala censura, parece algo ruim, mas no caso da Austrália não. Você pode tudo, mas não, alguns temas não é interessante você trazer em filme. A Fair Game é um estilo, né? Não é interessante você ver mulheres passando por essas situações. Mas nos anos 80, já falei pra vocês, meu objetivo é zerar tudo que esteja disponível. Fair Game eu encontrei, não sei como, e tá aí. Se você encontrá-lo também, gosta de exploitation, vai em frente, vai em frente. Martin, agora uma obra pouco falada do cinema de George Romero, fui conhecê-la há pouquíssimo tempo. É sobre um garoto que acha que é um vampiro. É um vampiro, não sei quantas décadas ou séculos, ele tá lá, ele tem uma seringa que ele vai atacando as pessoas, né? Porque é um vampiro meio maníaco por limpeza, não gosta de cenas com muito conteúdo vermelho, só vou sanar essa minha falta e tá tudo certo. Nós vamos acompanhar essa sua jornada. Ele sempre deixa esse duplo sentido, essa dupla interpretação do público. É um vampiro, ele é louco. O final talvez responda algumas dessas dúvidas. É uma obra que o Romero fala, é o meu preferido dentro da minha filmografia. Eu não iria tão longe, talvez eu colocasse num top 10. É uma obra diferentona sobre esse subgênero vampiros, dentro dos anos 70, então. É quase essa dupla visão, você não encontra tão facilmente. Então se você gosta do Romero, fez filme de zumbi, de bruxa, de velhinho indo à loucura dentro de um parque de diversões, já assistiram esse filme? Vou deixar aqui linkado. E esse aqui agora, vampiros, né? Que mais que o Romero fez? Coloquem aí nos comentários. These are not real. I don't have a whole lot of women. It's nice to watch them. As Chamas do Inferno, mais anos 70, esse é bizarro, esse é surtado, esse é fora da casinha. A história desse homem com problemas emocionais, conectado à sua mãe, ele trabalha em uma fábrica, em um belo dia acontece um acidente em sua fábrica, tudo certo, alguém pega fogo, ele tem uma fixação por chamas, chega em casa, a mãe tá morta. É aí que algo estala na cabeça do homem. Seu cérebro entra em parafuso. Nós vamos ter uma versão adulterada de Psicose, né? Um negócio acima do tom, que ele vai começar a atrair jovens para a sua residência. E aí lembra a primeira fixação que eu falei, por fogo? Você coloca aí na sua cabeça o que ele vai fazer. É um filme que começa bem lento, você acha que está assistindo um filme trash, um filme que vai te deixar nervoso com a subida dos créditos, de repente ele engrena, de repente ele fica simplesmente, às vezes se virar o rosto, de tão forte, ele fica fortíssimo, fortíssimo, e não existe uma gratuidade no que você está assistindo. Você consegue compreender por que eles colocaram aquilo, não há, mesmo que ele esteja atirando para determinado tipo de público, é um estudo sobre loucura, um dos melhores filmes que eu vi, independentemente de gênero, melhores filmes talvez seja um exagero, um dos melhores enquadramentos da psicose, da esquizofrenia dentro do cinema. Poucas vezes eu vi, então para quem gosta de psicologia, psiquiatria mesmo, DSM-5 tem na cabeceira, dorme em cima desse livro, você vai gostar bastante do que As Chamas do Inferno tem a oferecer. E casa, né? Tem a figura da casa ainda, tem a doença casa, vale a pena assistir, só que é forte. Me Assuste, outro filme de 2020, esse eu assisti faz mais ou menos um mês e meio.
Eu gostei bastante no momento em que eu terminei, numa bela noite, só que com o passar dos dias, das semanas, eu fui pensando mais nele, gostando mais da história, dos personagens, até deu a vontade de assistir novamente, embora eu tenha o costume de assistir no máximo uma vez por semana, uma vez por ano, uma vez por semana é um exagero, né? O mesmo título. Então aqui é a história, primeiro, a direção do Josh Ruben, que fez também Um Lobo Entre Nós, que eu falei recentemente no canal, é incrível dentro do subgênero lobisomens, é a história de um pseudo-escritor de terror que está nessa cabana para tentar escrever gélida no meio do nada, e é lá que ele conhece outra jovem, faixa dos 30 anos, ela é uma escritora de terror de sucesso. Até aí tudo certo, ele volta para sua cabana, chega à noite, acaba a luz, alguém bate a sua porta, é essa jovem, eles vão começar a interagir, conversar, até que a jovem fala, vamos fazer o seguinte, vamos contar histórias de terror. É aí que eles vão se revezando, contando historinhas de terror, que vão sempre se intensificando com o passar dessa noite. Porque essa jovem, ela é meio arrogante, esse outro rapaz, ele é inseguro, ele tem uma raiva dentro de si, então esses comportamentos vão ficando mais à mostra para o espectador. Em determinado ponto da história surge até um entregador de pizza que vai se juntar temporariamente ao filme, vamos dizer assim. Então é interessante você ver o estudo dos personagens, como o filme vai avançando dentro de inverno, né? Gelo pra caramba. Isso dá todo um clima para você assistir. Recomendado para que você assista se tiver a oportunidade com sua namorada, com seu namorado. É um filme perfeito para um casal, para que vocês comecem a destrinchar a história juntos, né? Cada um vai, com toda certeza, cada um vai ter uma interpretação diferente sobre os personagens. O final me deixou um pouquinho decepcionado, mas hoje eu consigo entender melhor o que o Josh Ruben tentou fazer. O Josh Ruben está como diretor e também como protagonista, ao lado dessa outra atriz. Então, um filmaço que passou em branco nos últimos anos, para você conhecer e assistir. Vai se tornar de conforto, hein? Você vai ver, você vai assistir amanhã, daqui a 6 meses, você vai falar, olha lá, o filme que o Pico me recomendou, hoje eu tô amando, vou assistir pela 10ª vez. I'm going to get you! Run, Jason! No witnesses! Delírio Diabólico, filme do início dos anos 2000, a história de um jovem que de repente acorda dentro desse hospital psiquiátrico. Ele fala, o que está acontecendo comigo? Ele vai sofrer uma cirurgia. Nessa ocasião, o verbo sofrer está correto, porque vão tentar desconectar ali os fiozinhos. E ele acorda depois e fala, ô doutor, o que está acontecendo? Por que eu estou dentro desse hospital? E o médico fala, ó, é o seguinte, você eliminou sua namorada noiva em um ritual, foi preso, condenado por ser completamente surtado, posto aqui sob os meus cuidados, você ficou em coma durante vários anos, agora está acordado, você está bem, eu vou te mandar para uma outra casa de repouso. É isso que acontece, nós vamos para outra casa de repouso e é lá que coisas estranhas começam a acontecer, mortes entre os vários louquinhos e o personagem tentando de alguma forma descobrir o que está acontecendo. É um filme que inicialmente a gente acha que vai ser difícil, depois ele vai te oferecendo as respostas. É interessante que às vezes a gente assista um filme assim, né? Um filme de mistério, mas que não tente atirar muito longe, que não tente te entregar uma história com várias raízes, com vários personagens misteriosos. Simples, às vezes simplicidade é tudo que a gente quer, é o que esse filme de 2001 tem a oferecer, tem um bom elenco, tem uma boa ambientação, 2 ambientações, um bom desfecho dos personagens, bom personagem central de história. Então foi uma obra que chamou a minha atenção, esperava algo muito pior, esperava um filme trash, me surpreendi. Um filme de mistério, tranquilo, suave, para uma bela noite perdida. They won't let me see a doctor. Ted Raimi, star of Evil Dead, Spider-Man and... Reflections of Murder. Você quer mais filme que você nunca ouviu falar na vida, que se não fosse, você ia morrer sem descobrir que ele existe? Reflections of Murder. É a história... Primeiro, vamos lá. Eu vou falar a história, depois vocês vão entender, vocês vão começar a desconfiar a que universo ela pertence. Dentro dessa escola, tem um homem, o diretor, que ele tem um relacionamento com uma professora, sua amante, ele tem sua esposa, que é uma mulher doente, uma mulher frágil. Logo, o que vai acontecer?
amante e a esposa vão bolar um plano para matar esse homem, que ele é terrível, ele é ruim, trata todo mundo mal, principalmente essas duas mulheres. Aí nós vamos ter esse jogo de enganação, um homem morto, baú, banheira. Vocês sabem, né, que universo As Diabólicas, lá dos anos 50, baseado no mesmo romance, tem também Diabolique, dos anos 90, com a Sharon Stone, com a Isabelle Adjani. Esse filme a gente pode de fato chamar de remake porque ele bebe mais... Eu não li o romance, então isso é uma informação que eu tive do IMDb. Ele bebe mais num filme de 55, que também não se inspira tanto no romance do que propriamente no livrinho, né, no que o livro tem a oferecer, os seus contos exatamente daquela forma. Tem um bom elenco, tem a Tuesday Weld, lindíssima, Sam Waterston como o vilão ou o mocinho, que a gente vai descobrindo a real identidade dos personagens. Você vai encontrá-lo aqui dentro da plataforma, é só pesquisar, só que você vai encontrar sem, eu acho que sem título em português, tá? Uma qualidade de imagem bem ruim, é o melhor. Eu assisti nessa qualidade também, você não vai encontrá-lo de uma forma aí HD, todo remasterizado. É o que tem pra hoje, foi o suficiente. E eu assisti sem saber que ele pertencia a essa obra de 55, comecei a desconfiar, depois ficou claro. Então, Reflections of Murder, bom filme, concebido para a televisão dos anos 70. O Último Turno, Last Shift, em seu título original, a história dessa jovem policial que está em seu primeiro dia de trabalho. Ela vai atuar no turno da noite dentro dessa delegacia que está prestes a fechar as portas. É lá, sozinha dentro desse lugar, que ela começa a presenciar coisas estranhas ligadas a uma seita ocultista, a uma seita satanista, que vai ter uma historinha, né, que o pai da jovem, que também era policial, morreu nas mãos desse líder dessa seita, e é nessa noite que as coisas mais assustadoras vão acontecer. Inicialmente a gente não sabe, inicialmente não, durante todo o filme, o que é real e o que é da cabeça da jovem. A gente fica tão confuso quanto a nossa protagonista. Teve um remake, eu falei sobre ele há alguns meses, eu assisti o primeiro remake depois desse original, chamado Malum. Quando eu falei sobre ele, falaram, assista o original que ele é bem superior. De fato, Last Shift, ele tem alguma qualidade a mais, né? Mas são bem próximos. Algumas diferenças na história, por exemplo, no remake, o pai da jovem cometeu um ataque. Aqui ele foi alvo de um ataque. Então tem essa diferença, e tem algumas cenas a mais no remake. Se eu tivesse assistido o filme, a ambos os filmes, sem saber qual é o original, qual é o remake, eu ia te falar. Malum é o original e Last Shift é o remake por ser mais trabalhado, por ser mais condensado. A cinematografia desse filme original é muito superior ao remake. A mesma protagonista, embora seja uma atriz inferior, ela é mais aquele tipo hollywoodiano mesmo. Mas é um excelente filme de ocultismo, verdadeiramente assustador. Tem jump scare, tem... reviravolta não tem nesse filme, mas tem jumpscare dos mais que a gente quase dá grito em frente à televisão, que a gente não espera mesmo. Tem essa ambientação, tem cena claustrofóbica, então é um filmaço. E eu recomendo, assista tanto o original quanto o remake, ambos vão te divertir, ambos são ótimas opções de ocultismo. I'm not ashamed of what I do. Eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado, o terceiro exemplar dessa franquia famosa. Daqui a pouco vai sair outro filme, né? Mas esse terceiro é horroroso, infelizmente de 2006, saiu diretamente para o home video, porque ninguém acreditou que pudesse dar certo no cinema, fez até certo sucesso, eu lembro a época, as locadoras todas exibiam seus cartazes, o cartaz do filme, e depois caiu completamente no esquecimento. Hoje, se for perguntar pra galera, muita gente que ama a franquia não sabe da existência desse filme de 2006, é a história de personagens aleatórios, que eles estão nessa quermesse e vão pregar uma pegadinha. A pegadinha tem como resultado trágico, eles vão omitir as suas participações, vamos avançar um ano no tempo, quando eles começam a receber bilhetinhos. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, é aí morte atrás de morte. A única coisa boa desse filme é o seu início.
os 5 minutos iniciais em que eles estão nessa roda gigante e contam histórias de terror, ou uma história de terror exatamente dos filmes anteriores, do homem, do pescador, com um gancho na mão. Essa é a única coisa positiva. O resto, personagens, história, mortes, cinematografia. A cinematografia desse filme é uma atrocidade, a direção, os efeitos práticos, efeitos digitais, tudo é horrível aqui. Então você só assista se você quer passar muita raiva, principalmente se você ama essa franquia. Eu gosto bastante, principalmente do primeiro filme, e vou assistir esse quarto aí. Vamos ver se ele pelo menos supera o de 2006. They know the legend, but they never imagined what would happen next. Chegamos ao final deste vídeo, mas ao lado tem mais filmes obscuros, perdidos, desconhecidos, raros, para você conhecer e maratonar. Muito obrigado por ter permanecido até aqui. Vejo todos vocês nos próximos dias.